Boa noite, boa noite. Essa live vamos falar um pouco hoje sobre o ministério de Jesus, a sua vida. Fala, meu amigo, boa noite. Boa noite, beleza? E você, Kevin? Tudo jóia. Deixa eu só regular aqui, ficou na metade da tela. Tranquilo. Faz quanto tempo, hein? Pois é, bicho, quanto tempo. Mas tamo aí, que É, benção. nós estamos juntos, né? Não lembro se você se formou. Eu saí, na verdade, lá do Novo Mundo, né? Não sei se você formou lá no terceiro ano. Eu, eu não Não, né? formei lá. A Jennifer, minha esposa, concluiu, né, o ensino médio lá. Eu saí, eu concluí em outro lugar. Mas a Assim, gente estudou ali na quinta e sexta série ali, né? 2010, 2011, 12 anos atrás, 13 anos atrás. Legal. tem muito tempo, né? Não é bom nem falar disso, né? Tem tanto tempo. Mas Pois é. Só, seja bem-vindo. deixa eu só fechar aqui. Tranquilo, tranquilo. Então, à Tudo vontade. barulho. Pronto. Agora vai ficar melhor. E Boa noite aí, tudo a bem? todos que estão entrando Certo? aí também. Tá tudo certo. Pessoal, boa noite a todo mundo. Hoje a gente resolveu fazer essa live para falar de uma forma leve, uma forma suave, abertamente, sobre a vida de Jesus, sobre a caminhada, né, o processo que ele teve aqui na Terra. Enfim, de forma aberta, apesar de que nós estamos com uma pessoa aqui que tem um curso superior de teologia, uma pessoa que sabe muito do assunto, certo? Eu sei que sim, mas o diálogo de hoje vai ser de forma suave, de forma aberta, de forma tranquila. Então, convido vocês a enviar para uma pessoa que você gosta, que quer também saber um pouco mais, aprender um pouco mais, porque não? Todos os dias a gente aprende, né? O aprendizado, o conhecimento é a única coisa de que eu troco com você e volto com dois. Então, se eu for com a Bíblia e você com um, a gente trocar, cada um vai voltar com a sua. Mas hoje a gente veio trocar conhecimento. Então, nós viemos para essa live, eu vou sair com dois e você com dois. Porque não há pessoas que não é inteligente o bastante que não possa aprender ou que não é tola o bastante que não possa ensinar. Todo mundo ensina e aprende. Todo mundo tem algo para aprender e algo para ensinar. Então, isso é que é o interessante do diálogo, do bate-papo, né? Isso é muito bom, isso é muito interessante. Ah, E o que você preparou para nós? Por onde iremos começar? não, primeiramente, assim, você falando dessa forma aí, gera uma expectativa, né? Então, eu não acho que eu seja um cara que entenda tanto assim, não, do assunto, não. Acho que minha praia, ela é outra, assim, né? É mais, né, o Antigo Testamento e tal, mas, claro, a gente vai conversando aí e algumas coisinhas aí a gente consegue falar, assim. Então, eu acho que a gente pode começar com aquela pergunta que você me mandou lá no áudio, assim, quem é Jesus, né? Porque é uma figura que eu acho que ela chama atenção, né? Até pensando assim, até fora da religião, né? Se você vai encontrar vários livros, né? Uma vasta biografia falando de Jesus, né? Jesus como líder, Jesus como não sei o que e tal, né? Então, acho que é bom a gente definir, né? A gente tentar definir, claro, né? Quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus segundo a Bíblia? Enfim, aí deixa de maneira mais ampla, assim. Certo. E mais uma pergunta: Jesus é Deus? Ah, essa já é mais pesada, né? Essa já é mais forte. Tem muita Porque, coisa aí. cara, eu falando pessoal, tudo que eu falar aqui, gente, é de uma forma pessoal, tá? De uma forma pessoal, é o que eu penso, é o que eu acredito, é o que eu vivo,
é o que eu sinto, então é de forma pessoal. E, inclusive, Luan, Jonathan, você falou que seu áudio está dando um pouco de eco. E, pessoal, é muito interessante e importante que vocês Eita. comentem aqui também, tá? Participa, comenta, façam perguntas para a gente realmente fazer esse bate-papo aqui entre nós. Cara, Jesus, para mim, ele tem. Já vou começar um pouco pesado. Tirar o fone aqui para ver se melhora meu áudio. Melhorou bem. Jesus, eu vou começar um pouco pesado. Em 1 João 29 fala que Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Se eu não me engano, é isso que fala lá. Eu posso até procurar aqui. Mas Jesus, para mim, ele tem duas figuras: a do Cordeiro e a do Leão da tribo de Judá. E, cara, depois que eu entendi isso, fez total diferença na minha cabeça, na minha compreensão de quem Jesus é. Porque no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então Jesus, ele estava com Deus desde o princípio. Ele é, para mim, tá? Ele é meio que a personalização de Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, certo? E ali ele vem. Só que Jesus, na nossa vida, no que a gente aprende, no cotidiano, ele é tido como um cordeiro que tirou o pecado do mundo. A vida dele, aqui na terra, Jesus, ele nasceu ele era uma semente, a semente virou um bebê gestante ali, né? Depois virou um bebê, depois ele nasceu, ele engatinhou, ele andou, ele correu. E só aos 30 anos que ele foi começar a cumprir o propósito dele. E antes disso ainda ele ficou 40 dias no deserto. Então, assim, cara, às vezes, trazendo um pouco para a nossa realidade, às vezes a gente quer as coisas de imediato, né? E nem sempre o imediato é interessante. Talvez o definitivo seja mais. Jesus ele veio aqui para cumprir algo definitivo, mas não foi imediato. Jesus é Deus. Deus é tudo. Ele não significa, ele é. Então ele poderia já ter vindo com 30 anos, vamos dizer, e não ter nascido, suportado todo o processo e tal. E quando eu comecei a entender um pouco mais isso, a pensar um pouco mais dessa forma, cara, começou a fazer muito sentido para mim sobre quem é Jesus. E, por exemplo, a gente se conhece, mas quanto mais eu conheço você, Jonatas, mais a gente vai ser íntimo. Então, para a gente ser íntimo de Jesus, a gente precisa conhecer ele. E quando a gente vai conhecendo, a intimidade vai aumentando. E os nossos sentimentos vão aumentando, a gente vai conseguindo entender certas coisas que a gente passa, que a gente vive, que a gente enfrenta. E isso vai fluindo de uma forma melhor. Então, para mim, Jesus ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que nasceu como um bebê, como humano, e começou a cumprir o seu propósito ali com 30 anos. E a figura que Jesus foi, na minha opinião, é rebaixado. Tipo, ele se rebaixou para viver como homem, para mostrar como a gente deveria viver, e não como ele vive. Ele se rebaixou, na minha opinião. O que você falou aí na sua fala, dá para falar muita coisa, assim, ela é bem densa, né? Poderia comentar muito dela, muito interessante o que você fala. Eu já ouvi você falando essa parte aí de Cristo aprender e tal, né? Desse processo. Sim. Isso é um ponto muito importante. Daqui a pouco eu toco nele. Só voltar um pouquinho, assim. Claro, eu não vou entrar aqui em questões muito técnicas, tá? Eu vou só dar um parâmetro, assim, bem geral, bem genérico, né? Ao longo da história, houve essa discussão, né? Aquela pergunta que você fez, né? Jesus é Deus, Jesus é homem e tal, né? Houve algumas compreensões, assim, né? Compreensões mais filosóficas, né? E na teologia são compreensões heréticas, né? São heresias e tal, né? Um exemplo, por exemplo, um exemplo apenas, né? De que Jesus ele se tornou Deus apenas do batismo, né? Que lá a divindade veio nele e tal, né? Então, como você bem pontuou, né? O texto é bem claro em dizer desde o início, né? Desde o princípio, ele é Deus, ele era Deus e ponto final, né? Mas ao longo da história, né, houve esses debates assim quanto à natureza divina de Cristo, né? E também a natureza humana dele, né? Porque
dentro do ponto de vista filosófico, não é nem Bíblia, né? Como um Deus pode morrer, né? Como que Deus pode morrer? Então, houve essas questões, assim, ao longo da história. Claro que elas foram resolvidas de certa forma e tal, né? Houve também alguns grupos, né, que acreditaram em coisas bem um pouco diferentes, assim, por exemplo, né? Não vou lembrar o nome agora, né? Tem muito tempo que eu estudei essa parte. De que Jesus foi criado, né? De que, na verdade, ele foi criado como se fosse um Deus menor e tal, né? Então, houve sim essas ideias, né? Mas elas não são bíblicas exatamente, assim como você bem pontuou colocando o João, né? Mas só comentar do ponto que você trouxe aí. A própria palavra fala, né? Em Hebreus, capítulo 5, não vou lembrar o verso, que Cristo foi aperfeiçoado, né? Isso é muito bonito, né? E aí eu lembro de um professor fazendo essa pergunta genuína, assim, Deus pode aprender? Deus não é todo poderoso, sabe de tudo, etc, né? Todos os atributos que ele tem, a gente fala, né, onisciente, onipresente, essas palavras não estão na Bíblia exatamente, mas o conceito, de certa forma, assim, né? Será que Deus ele pode aprender? Né? Ele pode vir ao mundo e, né, como uma criança, como um bebê, e passar tudo que a gente passou, porque Deus não sabia, né? Deus nunca tinha sido homem. Uhum. Né? Isso é interessante, né? Ao mesmo tempo que é um Deus que sabe de tudo, é um Deus todo-poderoso, mas em teologia a gente chama, né, de transcendência e imanência, mas ao mesmo tempo é o Deus que se faz homem, né, que se faz um de nós, né, um conosco no caso, né? Isso também é interessante, né? Ele foi um conosco, mas não exatamente um de nós, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Uhum. Jesus foi 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, né? Sim. Isso é um mistério imenso, né? Como entender essa dupla natureza, né? Mas Tanto o o homem que quanto que o é, Deus. tipo, que isso eu tive recentemente, assim, essa revelação sobre, sobre quem é Jesus. Até 2 meses atrás, para mim, Jesus era um. E 2 meses agora que eu li um livro que chama, que até esse livro aqui, ó, chama Existe Mais. Ele é muito bom. E ele me mostrou Quem que é o autor? o pastor Lipão. Não sei se você já ouviu falar Nossa, dele. E sim. ele me mostrou o Apocalipse de uma forma diferente, porque o Apocalipse é muito falado como medo e tal, mas na verdade não, né? O Apocalipse ele é para trazer esperança, cara. Tipo, a gente vive hoje em um mundo que não, no plano da criação não era pra gente estar vivendo isso. A gente vive isso porque o pecado entrou no mundo, destruindo o plano da criação. Sim. Então precisa que o que irá acontecer, que vem trazendo em Apocalipse, etc., aconteça para que o plano realmente da criação seja executado, né? E ali tá aqui, ó. Eu coloquei até uma fita aqui. Ele traz um pouco Apocalipse é Deus revelando a João, né? O que iria acontecer e etc. Enfim, eu vou pular para o 5, porque ele é um pouco extenso, mas na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Cara, olha aqui, tô todo arrepiado, velho. De verdade. Não, cara, toda vez que eu leio isso, tipo, minha cabeça. Porque, cara, o cordeiro que veio se rebaixou como homem para mostrar como a gente. Só ele Isso. de romper o sétimo selo e abrir o livro. E aqui não se trata dele como um cordeiro, se trata dele como leão da tribo de Mas me Judá. E aí eu fui permita, pesquisar sobre o que era o leão da tribo, porque isso me incomodou eu só dar bastante. E aí, um pequeno comentário a nisso que você rocha. está falando. É interessante, né? Como o Apocalipse, João escuta uma coisa e quando ele olha ele vê outra. É um padrão literário em Apocalipse.
Uhum. Então, ele escuta falando que o leão da tribo de Judá que é digno, mas quando ele olha, ele vê o cordeiro com a aparência de que foi morto. Então, olha que Aham. interessante, né? Tá A mais à frente um vitória, pouco. Aham. sim, a vitória, né? O leão simboliza a vitória, você vai falar um pouco do leão aí, só acontece com Cristo morto, com o cordeiro morto. Total. E aí fala sobre o leão da tribo de Judá, mas por quê? Aí tá, sim, teve as 12 tribos e Jesus é descendente de Davi, que Davi era da tribo de Judá. Sim. E aí por isso se trata do leão da tribo de Judá. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é um cordeiro, ele é um leão da tribo de Judá, sabe? Tipo, ele é Deus, cara. Jesus é Deus. Tipo, ele se rebaixou. E aí é que é pesado. Vamos ficar mais pesado. Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tava conversando com a minha esposa aqui, eu fiz uma pergunta para ela assim, ó. Vamos supor que você tava postando racha. Vou fazer para você, Jonas. Você tava postando racha no carro, correndo. Só que seu pai fala assim, moço, não fala isso, não faz isso não, é errado. Você tá arriscando sua vida, não faz isso, não faz isso. Não, não dá nada não, dá nada não. Aí você vai e sofre um acidente. Só que você tá com um problema no seu coração e você vai morrer. Aí seu pai vai lá e fala: Não, não, eu dou o meu coração para ele. Aí seu pai vai e te faz uma doação de órgão. Só que ele morreu no transplante. Ele tirou a vida dele e te deu para você não morrer depois daquele acidente que ele já tinha falado para você não fazer, você continuou fazendo. Depois que você voltar do acidente, você vai tirar a racha de novo? Não deveria, né? Não. Mas por quê? Porque é errado ou porque você vai ficar constrangido porque seu pai deu a vida por você, mesmo você Sim. fazendo errado o que ele mandou você Acho que não fazer? mais o constrangimento, né? A lembrança, a memória e tal. Eu creio que Jesus é assim, sabe? Tipo, teria que ser assim. Tipo, cara, eu não vou fazer isso. Não é porque é errado. Mas, cara, não, porque, tipo, ele morreu numa cruz pra eu não, tipo, por isso, sabe? Não é que não pra eu fazer isso. Mas a partir do momento que eu começo a olhar como eu não vou fazer porque é errado, eu acredito que assim você faz. Porque assim, se você tá bem, você não faz. Se você não tiver bem, você faz. Se você estiver olhando só porque é errado que é certo. Agora, por gratidão, você não faz, porque já é lá dentro do seu íntimo. Você fala, cara, Deus morreu por mim numa cruz, deu a sua vida para que eu fosse salvo. Então, por gratidão a Ele, eu vou honrá-lo. Por gratidão a Ele. João 14, se eu não me engano, fala, tipo, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, né? Não é o contrário. Então, o amor vem primeiro. E por amor e gratidão, a gente honra a Cristo pelo que Ele fez por nós, sendo obediente, etc. É muito doido isso. E quando tem, claro, tem muita coisa quando pensa no sacrifício de Jesus, mas eu quero tocar num ponto mais, né, mais técnico, de certa forma, teológico, né, que é a palavra transferência e substituição, as duas palavras, na verdade, né? Então, essas duas ideias é o seguinte, que o pecado, ele não é apagado, né? Ele não some simplesmente, né? Puf, Uhum. não passe de mágica, né? O pecado, ele precisa ser transferido, né? E nesse caso, ele foi transferido por Cordeiro final, né? Cristo Jesus, né? Ele que assume esse pecado, né? Ou da humanidade toda, claro, né? Mas ele tem essa outra palavrinha que é a substituição. Então, ele troca, né? Ele morre, né? Nós devemos morrer e ele morre em nosso lugar, né? Então, isso é interessante, é bonito, né? Mas, ao mesmo tempo também, né? Indo para o outro lado, que talvez eu possa comentar um pouquinho, né? A cruz, né? Foi um negócio, assim, barbárie, né? A cruz era um instrumento de tortura, um instrumento terrível, né? E É. você imagina, né? E aquela Jesus, cruz nem era para Jesus, né? A cruz sim, era para sim. Barrabás, né? Tipo, Mas, ao mesmo tempo, né? A gente estava lá, né? Eu gosto de uma fala de um pastor chamado Amin Rodor. Ele falava assim na sala de aula, né? Se a gente tivesse ali diante da cruz, né? E aí alguém perguntasse quem é aquele na cruz, alguém respondia, é Jesus, Jesus Nazaré. E aí, segundo, né, essa fala do Amin Rodor, a pessoa estaria parcialmente certa, porque aquele lá na cruz, né? É cada um de nós, né? Na presença é, do Cristo, né? Na presença dele, cada um de nós estávamos lá na o cruz. pecado tipo da humanidade, né? Sim, Foi sim. imputado ali numa cruz. É forte isso, sabe? E de ver como foi conduzido e etc. Tá certo. Tinha que ser assim, né? Tinha que ser. E
Mas eu já vi uma opinião, cara, opinião aí, Ok. de que a cruz como instrumento de tortura não era necessária, né? Não era necessariamente ia acontecer. As profecias não falavam exatamente assim de uma cruz. Claro, falava Entendi. de certa forma, né? Falava, mas segundo esse pensamento, não estou dizendo que está certo que não, né? De alguma forma, se Jesus não morresse numa cruz, ele se entregou, né? Sim. Não foi a cruz que matou ele, né? Mas claro, a cruz Tanto é mostra que, o pior do homem, né? O melhor tanto é dele. que quando Pedro, quando os fariseus ali vão agarrar, né, depois que Judas dá o beijo nele, que Pedro vai e ataca e corta a orelha de Malco. E isso é forte também, porque Jesus não está ali procurando guardas, não tá e isso trazendo para a realidade, cara, muitas pessoas ferem outras pessoas em nome de Jesus, sabe? Isso é muito perigoso. Tá ali Pedro feriu uma pessoa em nome de Jesus. Jesus, opa, calma aí. E naquela época, alguém que não tivesse qualquer parte de membro e tudo, ele nem poderia ser, tipo, da patente que ele era, né? Então, além dele perder a orelha, ele ainda perdeu o cargo, ser humilhado, etc. Jesus foi lá e fez um milagre, colocou a orelha dentro de novo, falou, Paulo, deixa eu te falar, Pedro, deixa eu te falar aqui, não te chamei para você ser meu guarda, não, amigo. Você está atrapalhando o que precisa acontecer aqui, fica na sua, confia. E trazendo para o dia de hoje, isso é forte, porque muitas pessoas ferem outras em nome de Jesus, assim, não é isso que ele Não, quer, tipo, não é, tipo, Jesus não tinha treta com o pecador, ele tinha treta com o religioso, se for trazer um pouco assim, sim, porque quem que crucificou Jesus? né? Com certeza, com certeza. E aí vem uma frase, novamente a mim rodou, quando fala de Jesus, ele é uma referência assim dentro do mundo adventista, né? Ele fala assim que Cristo não nos chamou para sermos seus advogados, né? Mas para sermos testemunhas, né? Testemunho. Então, Isso, essa é a isso eu diferença, concordo. né? Sim. Então, a gente não precisa defender Jesus, defender Cristo e não sei o quê, ir para a violência, ao contrário, né? A gente precisa testemunhar com a nossa vida, com o que E somos, sabe o que, né? que eu tenho entendido um pouco mais? Por exemplo, hoje em dia está polarizado a questão da política. Se é A ou B, o A não convence o B, nem o B convence a A. Esquece. Da mesma forma, também eu acredito que é um pouco sobre religiosidade, sobre espiritualidade, que eu acredito que é mais importante do que a religião. Sim. Não é a gente que convence, é o Espírito Santo, sabe? Tipo, o que a gente está fazendo aqui agora, trocando uma ideia, batendo um papo. Mas talvez para alguém que está ouvindo faz muito sentido e o Espírito Santo vai lá no coração daquela pessoa e coloca o que precisa ser plantado. Não foi o que a gente falou, é o Espírito Santo que faz a conversão. Então é o seguinte, cara, não adianta ficar discutindo. Ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Não está falando, ide e sai convertendo gente. Cara, não é assim, sabe? Então, assim, isso de ir na força, pelo menos eu não funciono assim, sabe? Não funciona. E eu te falo, eu fui batizado na igreja adventista, frequentei a igreja adventista muito tempo, frequento ainda a igreja adventista, mas hoje eu me sinto muito mais espiritualizado por conta das experiências de vida que eu tive passado e por decidir buscar, é o que a gente falou lá no início, quando a gente conhece, busca conhecer um pouco mais, gera intimidade. Então eu vou ser seu amigo íntimo porque eu te conheço muito bem. Da mesma forma com Cristo, a gente buscando conhecer, a gente vai tendo intimidade com ele. E só aí eu comecei a ter um pouco mais de espiritualidade, sabe? E aí mudou a regra para mim, mudou o jogo. Pecados que eu tinha dificuldade de largar, para mim foi natural, porque não faz mais sentido. Então, quando a gente deixa do lado racional e começa a ir para o espiritual, por amor, que é o que a gente falou, cara, Jesus morreu por mim, então o mínimo que eu tenho que ser é grato por isso. E aí, por honra e gratidão, eu vou ser obediente, eu vou servir, eu vou aprender um pouco mais, eu vou procurar ter mais intimidade, saber quem Deus é. Cara, se Jesus é tudo, ele é simplesmente, de tudo se pode, cara. Então, assim, isso é muito interessante. Esses dias eu ouvi uma pregação que estava falando que nós fomos feitos do pó da terra, certo? Ali, né, na criação. Aí, lá em Gênesis, aí pronto, achei o cara que vai me responder. E aí fala, ele dá um exemplo assim, ele
Aí Deus fala para a terra, terra, produza as árvores. Ele não cria as árvores, ele fala, ele dá o comando para que da terra fosse produzida ali as árvores e todas as coisas. Sim. Então, primeiro, ele falou para ela produzir. Então, se nós fomos feitos do pó da terra, nós fomos feitos para produzir. A gente é feito do pó e a terra é o pó. E ali, o que é a terra? É produção, é abundância, é dali produz árvores e crescimento e etc. Então, nós fomos feitos de um material de produção. Então, nós fomos feitos para produzir. Cara, não vamos entrar nesse assunto não, porque vai longe. Vamos voltar aqui para o cerne, que é da vida de Jesus. Sim, eu acho que a gente está tocando num aspecto importante. Eu acho que pode continuar nesse aspecto, assim, né? O que Jesus faz na nossa vida, né? Eu acho que, assim, às vezes, Cristo, ele é meio que colocado um pouco longe de nós, assim. Ele é colocado... Tudo bem, a gente escuta sobre ele, né? Quase todo lugar. Ele se torna um pouco banal, assim. Como você bem colocou, né? Precisa de intimidade, né? E esse processo eu acho que não é fácil, né? Porque você precisa de tempo, você precisa de conhecimento, você precisa de dedicação, né? E será que a gente ainda tem esse tempo, né? E essa vontade de falar com Cristo, né? De estar com Ele, como você colocou bem aí, de renunciar a pecados e tal? Ou será que a gente já se acostumou, assim, com quem somos, né? Não, eu não vou mudar mesmo e não abre realmente o coração para Jesus. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? De maneira bem profunda, assim, né? Como é que está o meu relacionamento com Cristo? Porque Jesus, né? Deus, ele sabe tudo de você. Sim. E agora, e você, né? Qual que é a sua resposta? Acho que a grande palavra é essa, a resposta, né? A esse sacrifício. Cara, deserto é um lugar para você conhecer face a face, assim eu falo, sabe? Tipo, ter experiência no deserto. No deserto é o lugar. Eu tô lendo esse livro aqui agora, nem terminei ainda. Chama Quando Deus Demora. E aqui ele cita alguns exemplos muito relevantes sobre deserto. E se a gente soubesse a importância do deserto, talvez a gente iria querer até estar mais lá no deserto. Apesar de que aqui, humanamente, a gente sofre, mas é neste lugar onde a gente sente mais a presença de Deus. Onde a gente consegue enxergar os milagres, consegue enxergar o cuidado. Por exemplo, entrando um pouco mais na sua praia também. Deus tirou o povo do Egito, um povo teimoso, brigão, escravo, com mentalidade de escravo. Você não muda a mentalidade do dia para a noite. O povo era escravo. E ali falou, olha, o mar abriu, vai lá e marcha. Tipo, para frente. Já tirou ele ali do Egito com mentalidade de escravo. Aí na primeira dificuldade que teve, que foi quando chegou no mar, ele vira para Moisés e fala, pô, Moisés, deixa eu te falar aqui. Se você tivesse me deixado lá, tinha túmulo. Agora aqui você trouxe a gente para morrer na praia. Ó, pra você ver a mentalidade. Eles tinham acabado de pragas, enfim, toda aquela história, já tinha visto ali o poder de Deus agindo, e ali eles não confiaram ainda, ali. Aí abre o mar, aí eles atravessam. Aí o mar fecha e destrói todo o exército egípcio. Eles viram isso aí. Aí passa um pouquinho, eles bebem uma água, fala, pô, Moisés, deixa eu te falar, a água tá amarga. Sabe? Olha a mentalidade do povo. Esse povo precisava de um deserto. E eu acredito que Deus, inclusive nesse livro, fala que Deus colocou ele ali 40 anos no deserto para mudar a mentalidade desse povo, porque eles não tinham condição de receber a terra prometida, Jericó. Se pegasse aquele povo com aquela mentalidade, com aquele pensamento e colocasse, desse Jericó para eles, eles não teriam condição de assumir aquilo, de fazer o que Deus queria que eles fizessem, porque a mentalidade deles não estava pronta para isso. Então eles precisaram de um deserto para que Deus mudasse a mentalidade dele, provasse. E mesmo assim, alguns não entraram e outros entraram. Então, o deserto ele é muito importante. E quando a gente olha para isso, a gente, cara, faz sentido ficar no deserto. Tem uma história de Jesus que ele está com a multidão e se
cansa e coloca-se num barco e vai para um deserto descansar, porque está cansado, muita gente e tal. E o povo sai da onde eles estão e vão a pé, caminham 8 quilômetros e chega lá no deserto, onde Jesus está primeiro do que ele de barco. E aí os discípulos falaram, nossa, e agora? O que, que a gente vai fazer? Não tem vila, não tem cidade. O povo saiu da cidade e foi para o deserto. O povo saiu da cidade, deixou, acredito eu, que empresa, filho, negócio, trabalho, família, deixou tudo que estava, deixou casa aberta, janela aberta, roupa no varal, deixou tudo e foi para o deserto para ouvir Jesus. Então, isso é isso, sabe? E ali no deserto, o que que Jesus fez? Os discípulos ficaram ali malucos, né? Porque a comida não ia dar para, não tinha comida, na verdade, e não tinha lugar para comprar, e viraram para ele e falou assim, ó, Jesus, manda esse povo embora, nós não tem comida para esse povo, não. Eram 5.000 homens. E aí tem estudo que fala que aproximaria 12.000 pessoas. Você pode me corrigir se eu estiver errado, porque ainda não conta as mulheres e as crianças, né? Sim. Então imagina aquele tanto de criança com fome, aquela confusão aiada, e aí você tem duas opções nesse momento. A primeira opção é empurrar o problema, e a segunda é ser usado para resolver aquele problema no deserto. Os discípulos queriam o quê? Empurrar o problema. Manda esse povo embora, manda para a cidade, lá tem comida, aqui a gente não tem comida. Jesus fez o quê? Pegou o pão e o peixe. Isso é muito interessante também, que ele aborda um pouco disso. Ele quebrou para multiplicar. E aí, o que aborda um pouco nesse livro? Ele fala que muitas vezes a gente é quebrado emocionalmente, financeiramente, de todas as formas que você pensar, mas para que a gente consiga também multiplicar. Então, muitas vezes no deserto a gente é quebrado, igual quebrou o pão, quebrou o peixe. Primeiro ele quebrou, colocou nos cestos e depois ali alimentaram todo mundo e sobraram 12 cestos. Mas o que é interessante é, por exemplo, se eu passei por uma crise financeira, eu tenho autoridade para falar com você sobre esse assunto. Se você não passou, você não pode falar, você não tem autoridade. Se eu passei por um abuso ou qualquer coisa que seja nesse sentido, foi quebrado de alguma forma, junto com essa quebra, você tem autoridade para multiplicar na vida de outras pessoas e ser abundante na vida delas com o que você passou. Então, assim, cara, todo deserto, ele é mais importante do que fora do deserto, na verdade, sabe? Esse aspecto do deserto que você trouxe, ele é muito interessante, assim. Inclusive a palavra deserto, né, em hebraico, ela tem uma ligação com a palavra, né? Palavra em hebraico é davar e deserto midabar. Sim. A raiz ela é parecida, é a mesma na verdade, é a mesma raiz, né? Então na tradição judaica existe essa ideia de que o deserto ele é o local onde Deus fala, onde você escuta a voz de Deus, né? Evidentemente, principalmente por causa do êxodo, como você bem colocou, né? Principalmente por causa dos mandamentos, né? As palavras que foram dadas ali, né? Êxodo 20 não são chamados de mandamentos, são chamados de palavras, né? São as palavras que Deus falou. Mas é claro, a gente pode pensar também em outras experiências, outras histórias. A própria história da tentação ali, o próprio Jesus no deserto, né? Ele vai para ouvir a voz de Deus, né? E outros, né? Moisés, Paulo também. Então, o deserto, realmente, na Bíblia, ele é visto como um lugar de aproximação a Deus, um lugar de ouvir a voz de Deus, né? E o deserto é símbolo de provação, de tentação, de dificuldade. Então, é nesses momentos, sem dúvida, né, que nós nos aproximamos mais de Cristo, né? Que Cristo ele se torna mais presente na nossa vida, né? Que a gente tira ele lá da estante, né? Tira ele do Total. retrovisor, tira ele de onde ele estiver e coloca na nossa vida mesmo, né? Então, acho que a maioria das pessoas já passaram por um deserto e podem rememorar, podem lembrar desse momento, pensando, nossa, como eu busquei a Deus, né? E se, porventura, você não está exatamente num deserto, você pode lembrar dos desertos e pensar, poxa, eu preciso buscar a Deus, mesmo não estando, né, exatamente em um deserto, mas eu acho que todos nós acabamos, né, passando por desertos Algum variados. deserto. Com certeza. Com certeza. Todos nós temos os nossos desertos, né? Alguns de uma forma, outros de outras, mas a gente, tipo, no mundo tereis aflições, né? Tipo, já era dito. Não tem como correr. Mas bora. Segue aí. Eu pensei numa coisa
mas eu acho que vai ficar muito, muito chato. Eu não vou entrar nesse mérito, assim. Porque a gente, às vezes, tem uma visão de Jesus, né? E esquece que ele nasceu em um molde cultural e tal. Não sei se esse assunto... O que você Pode acha? achar, moço, que a gente tá livre para conversar. Ué. Manda aí, É, talvez seria algo que a gente nunca ouviu dessa forma. É algo novo ah, para nós. Então, é porque, assim, a figura de Jesus, né? É claro, a gente escuta e desde criança vê as imagens e tal, né? Mas, primeiro que essas imagens criadas aí, né? Elas foram criadas na contexto da Europa e tal, né? Então, Jesus então europeu. Jesus não era um galego ali, não, né? Não era branco com os olhos azuis, não. Sim. Ele tinha uma tez mais morena e tal, né? Então, Jesus, fisicamente falando, possivelmente era bem diferente das imagens que a gente vê, né? E ele, então, ele possivelmente usava, né, ali o talita, aquele vestimenta judaica. Então, Jesus, ele nasceu dentro desse contexto e ele viveu esse contexto de maneira plena, assim, né? E isso Uhum. é interessante, né? Essa visão de Jesus como judeu. Tem alguns livros que abordam isso. Tem um livro mais técnico, esqueci o nome agora, Jesus Judeu, alguma coisa assim. Mas existe um outro, não tão técnico, que eu recomendo, que é mais fácil de ler, assim, mais palatável, que é O Jesus que eu nunca conheci, do Felipe Yancey. Ele é um jornalista e tal, mas ele escreve também sobre teologia e tal, né? Então, é um livro bem interessante, né? É um livro, assim, ele não é pesado, ele não é técnico, né? Mas ele aborda alguns assuntos mais complexos, assim, também, dentro do livro, né? Então ele fala justamente disso, né? Dessa descoberta que ele teve de um Jesus dentro da história, de um Jesus judeu, de um Jesus que né? Agora, não é exatamente o que ele falava, mas pensando nesse Jesus, né? Que guardava os mandamentos, que era, né, dedicado ali à fé judaica, né? Então acho que essa visão de um Jesus judeu, ela é importante. Eu acho que a gente deve pensar, né, dessa maneira, assim, né? Por mais que Acredito. está Inclusive, distante de nós. tem uma, você vai saber me falar, tem uma outra, só tem uma aparição, tipo, uma menção de Jesus antes do seu propósito ser cumprido, né? Quando ele era criança, que ele se perdeu na festa do templo, algo nesse sentido. Esse assunto ele é interessante, né? Realmente, os evangelhos, eles são bem econômicos, eles não são biografias. Aqui seria um outro assunto, né? Falar sobre evangelhos seria um assunto bem extenso, assim. Eles não trazem, assim, detalhes da vida de Jesus, né? Os evangelhos têm alguns objetivos específicos, assim, né? Então, o objetivo não é trazer uma biografia extensa de Jesus e tal, né? Então, a gente pouco sabe sobre a infância de Jesus, a gente não sabe quase nada, né? A não ser esse momento aí que possivelmente, né, era um momento de dedicação ali, ou que seria hoje o bar mitzvah, né, do judeu vai ali, né, e a passagem para a vida adulta e tal, seria, né, talvez algo antes aí, né, do bar mitzvah, que o bar mitzvah é aos 13 anos, né, e Jesus foi aos 12 anos, né. Então a gente não sabe. É claro, tem os apócrifos, né, é, que apresentam aí pseudepígrafos, na verdade, né? Apresentam algumas histórias bem bizarras. Tem até uma história. Jesus, quando criança, ficou diante de uma caverna de dragões e falou para os dragões saírem de lá. E os dragões adoraram Jesus. Um negócio bem assim, que não parece Jesus, né? Parece mais, sei lá, Harry Potter, né? Nada contra Harry Potter, inclusive. Mas ele traz que ele seguia a cultura judaica, né? Sim, Desde a sua criação ali, sim, infância, etc. sim, você vai ver Jesus cumprindo as festas, né? Indo, né, a Jerusalém, né, em várias festas. Claro, se você pegar os evangelhos é um pouco menos. Se você pegar João, o João traz mais essa subida de Jesus, né? Porque João trabalha né, vai a Jerusalém e volta para Galiléia. João trabalha nesse movimento geográfico, né? Isso é interessante a gente perceber os movimentos geográficos também de Jesus, né, nos evangelhos, tal. Porque o evangelho de João, os movimentos são diferentes, né, geográficos. Uhum. Então, sim, ele ia nas festas, na Páscoa, né? Nesse momento, na verdade, que ele vai para ali para o templo, né? Ele estava vindo para a festa da Páscoa, possivelmente, né? Então, sim, a família cumpria, né? O pai dele foi um judeu, o judeu, como ele pode dizer, né? Praticante, Né? Hã? praticante da doutrina Sim, judaica e mas tal. assim, além disso, ele foi um judeu, vamos dizer assim, bondoso, justo. Essa seria essa palavra, né? De sadique, né? Ele foi justo, né? Ele não abandonou Maria. Então, a gente acha assim, o judeu era tudo. Não.
Tipo, o que José faz, o que ele fez, né, era o que se esperava de um judeu justo, né? Não abandonar Maria com o bebê, assim, né? É Uhum. interessante essa visão, assim. Cara, é demais. É Tem outras demais. coisas. Mas aí é que tá, porque assim, isso meio que põe uma aspas, assim, uma interrogação na cabeça da gente, porque Jesus era judeu junto com essa galera É, toda e ele teve o nascimento de Jesus, que é, um, houve um momento ali do nascimento, né, que teve até os três magos que foram lá seguindo as estrelas, não sei como. Enfim, você sabe mais dessa história, mas houve um momento marcando ali o nascimento. Pronto. Então, ali já se sabia que se existia alguma coisa, etc. Só que talvez o fato de Jesus ter vivido com esse povo, o mesmo povo que crucificou ele, você acha que talvez por isso eles não conseguiram enxergar Deus no homem? esse assunto ele é bem sensível, né? Ele é bem. Você tocou talvez num assunto, num cerne, assim, um assunto pesado e tal. Então, dentro da tradição judaica, claro, agora eu estou indo para o outro lado da moeda, né? Para os judeus ali, né? Eles não encontravam ali elementos que para dizer que Jesus era o Messias pela compreensão que eles tinham ali naquele contexto, né? Por quê? Porque se você olhar as profecias do Antigo Testamento em relação ao Messias, elas são sim de um Messias sofredor, ok, né? Uhum. Isaías apresenta isso, 53, né? Tudo bem, no contexto judaico se entende como Israel, mas enfim, não vamos entrar nisso. Mas também de um Messias glorioso, Messias que vinha com poder, com cetro de ouro, etc., com poder e grande glória e tal, que libertaria o povo de Israel e tal. Então, dentro desse entendimento que as profecias aconteceriam naquele contexto, né? Inclusive os próprios discípulos, você vai ver nos evangelhos eles acreditando nisso, né? Eles falam assim: ok, Senhor, mas eu quero sentar, né, à tua direita, tal, outra à esquerda, né? Eles enxergam Jesus que daqui a pouco ele vai colocar os romanos subjugados e tal. Eles enxergam Jesus assim, né? Então, os judeus eles tinham essa visão de Jesus, né? Então, não, Jesus morreu e entende? E aí tem o texto de Deuteronômio que fala: maldito aquele que morre no madeiro, né? Então, para a massa, né, judaica ali, era uma impossibilidade, né? Jesus ser judeu, Jesus, desculpa, ser o Messias, né? Sim, porém, claro, né? O cristianismo ali, né? Ele surge no seio judaico. Então, aqueles que começaram, né? Eram judeus, né? Eles se convenceram, sim, que Jesus ele era o Machia, né? O Messias. Né? Eles se convenceram. Porque assim, agora eu vou apertar um pouco mais, porque, cara, você segue os evangelhos, você vê que eram multidões de pessoas que creram que Jesus era Deus, que Jesus era Messias. Sim. Muitas pessoas foram convertidas, muitas pessoas foram curadas, diversos milagres foram feitos ali durante os episódios que ele teve ali. Aí vamos falar dos discípulos. Cara, Pedro era profissional, um pescador profissional. Na maior pesca dele da vida, na hora que ele fez a boa, ele largou o barco e foi seguir Jesus, sabe? Então, assim, trazendo essas informações, essas histórias, você fala, cara, muitas pessoas acreditaram ali que Jesus era Deus. Por que que quem não foram os religiosos da época, sabe? E assim, eram os religiosos da religião de Jesus, não era tipo de outra religião. Porque tá ali muitas pessoas de outras religiões, inclusive no The Chosen lá, aborda muito isso, né? Num certo lugar que ele vai, tinha outras pessoas que adoravam outros deuses e eles estavam ali se discutindo, mas pararam e ouviram Jesus falando. Inclusive, em uma das multiplicações tinha gente de outras religiões e etc. Mas por que que quem foi contra? Porque, cara, se você for olhar ali no sacrifício de Jesus, na cruz, vamos falar assim, cara, nem o, o governador lá, como é que Pilatos. era? O imperador. Nem Nossa, Pilatos. Pilatos queria falar, cara, eu não encontrei nada de errado nele. E a galera falando, crucifica, crucifica. Aí leva para outro cara e volta para ele de novo. E não, mas vamos aqui, hoje é Páscoa. Páscoa a gente tem a tradição de liberar um preso.
Aí pega Barrabás, que era um assassino, um bandido, que todo mundo conhecia o cara ali, né? Porque imagino que eram vilas, né? Não era uma São Paulo. Então todo mundo conhecia quem era aquela E, pessoa ali. Aí fala, não, pode soltar ele e mata Jesus. Inclusive tem um estudo que apresenta, né, com fortes evidências de que o nome de Barrabás era Jesus também. Na minha Bíblia tá, Jesus Barrabás. Porque ele fala Na assim, minha Bíblia tá eu falando. solto quem? A Jesus Barrabás ou Jesus que vocês chamam de Cristo, né? Sim, aqui na minha fala Jesus Barrabás. Tá escrito. Então, assim, se for olhando para esse lado, é difícil, cara. Você falar, o povo da religião que serviu, tipo, da mesma religião, foi o que tretou com ele. Não foi da contrária. Sim. Perigoso isso. Isso também, por outro lado, Kevin, eu acho interessante, né? Porque você treta com quem você convive, né? Então, isso é interessante, né? Jesus, ele andava com os fariseus. Jesus andava com os fariseus. Sim. Né? Por quê? Eram os mestres da lei da época. Também, sim, mas é porque aquilo que os fariseus ensinavam, aquilo que eles acreditavam, era muito mais parecido com o ensino de Jesus do que os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam, eles acreditavam só na Torá, né, só nos 5 primeiros livros, eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Eles eram seculares, estavam envolvidos com a política da época. Os fariseus não, eles eram aqueles caras, né, que você olhava assim, poxa, esse cara aí, ele segue mesmo a risca, né? Então Jesus convivia com essas pessoas, né? E claro, a crítica de Jesus justamente é essa, né? Vocês são hipócritas, né? Vocês guardam aí os mandamentos e tal, mas olha o próximo, né? Olha, né, quem está precisando e tal, né? Mas Jesus, em nenhum momento, ele se importa tanto, Fábio. Os saduceus estão ali também, a gente vai ver eles no Evangelho, mas sabe que Jesus não se importa com os saduceus. Né? Ele se importa com os fariseus. Que armou para Jesus foram os fariseus, né? Sim. Então... Claro que não todos, evidentemente. Nicodemos, por exemplo, né? Ele teve ponto com Jesus, né? Sim. Ele era fariseu, ele era um importante fariseu, inclusive, né? Uhum. Sim. Né? Mas vamos a gente entrar nessas searas assim, depois nós falamos nós dois, vamos tocar. Qual que é a próxima pergunta aí? Eu acho que eram essas perguntas. Deixa eu ver se tinha mais alguma. Acho que a última é em relação a Jesus na vida mesmo, né? Que a gente já falou. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu acho que já tá um tempo legal de... Show. Cara, então para poder caminhar para o fim, o que eu acho que é importante falar é que a gente, dos milagres de Jesus. Jesus fez diversos milagres, ressuscitou pessoas, enfim, Jesus fez diversos milagres. E voltando um pouco, esses dias eu estava até vendo um pastor da Central de Vitória, num culto dele que eu estava assistindo, e ele falando sobre que o maior milagre de Jesus é a salvação, né? Que estava Pedro e Tiago na cadeia, e ali Tiago foi morto, e Pedro foi salvo por um anjo. Por que salvou um e não o outro? Um é mais importante do que o outro, sabe? E aí, depois, o que Pedro fez? E aí, outra coisa, no final, Pedro foi morto também, crucificado de cabeça para baixo. Então, o que acontece? Ficou um milagre parcial, porque ele tirou da morte e depois ele foi morto? Então, assim... Isso é interessante, né? E o próprio Pedro questiona isso, né? Porque Pedro foi crucificado e João, o discípulo amado, morreu de morte natural. E ele fala, né? Senhor, e esse tipo assim, e o favorito teu aí? Né? E aí Jesus responde de maneira dura, né? Quanto a ele, tipo assim, segue a sua vida, né? O que te importa, né? Em outras palavras, né? Mas, cara, o que é muito interessante é que Jesus não morreu numa cruz para eu ter um carro bom, para eu ser curado. Tanto é que um dos discípulos lá nunca foi curado de um problema, acho que era Tiago. Enfim, ele não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para nos salvar. Esse é o maior milagre. Tanto é que quando desce um cadeirante lá num certo episódio, Jesus fala assim, seus pecados estão curados. Aí a galera, quem é você para curar pecados? Então se eu fazer ele andar, fica bom? Então o primeiro milagre que foi feito não foi fazer ele andar,
foi curar os pecados dele. Então, esse é o maior milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus é a nossa salvação. Esse é o maior milagre. Então, o deserto é um milagre acontecendo na sua vida. Então, se existe alguém aqui que está passando por um deserto, eu acho que hoje, inclusive, foi um dos cernes dessa live, foi deserto. Deserto é lugar de aproximação. Deserto é lugar de cuidado. Deserto é lugar de fala. Deserto é lugar de palavra. Deserto é lugar de intimidade. Deserto é um lugar de amadurecimento. E o maior milagre de Jesus, que é a salvação, muitas vezes acontece no deserto. Então, assim, valorize o deserto mesmo. E para encerrar aqui, pelo menos da minha parte... Eu quero comentar só 2 pontos. Tá, vai, Roger. O primeiro, aí falando do deserto, né? Eu tinha até esquecido de falar isso, e aí você falou de novo do deserto, eu lembrei. Você falou, trouxe uma história muito interessante de Jesus, né? Que as pessoas vão lá no deserto para ver Jesus, né? E da mesma maneira, né? As pessoas fizeram isso com João Batista também, né? João Batista, ele não vai até as pessoas pregar. Ele vai lá pro deserto e lá as pessoas vão até ele escutar, né? Então, isso é interessante, né? Vi alguém falando, não vou nem entrar nesse mérito assim, mas de que em algum momento, talvez, né? A gente vá pro deserto e as pessoas vão até nós, né? Em vez de a gente ir até as pessoas vão até nós. Mas enfim, isso é outro assunto, né? Show. Então, o deserto realmente, né? Ele é algo forte na Bíblia, né? Ele faz a gente se aproximar mais do Senhor, ouvir a palavra, né? E outro ponto, rapidinho, você falou dos milagres, a gente até nem me falou tanto, né? Deu tanto espaço para os milagres de Jesus, mas uma indicação de leitura, assim, bem atenciosa que a gente deve fazer, é um livro um evangelho que eu gosto bastante, não que os outros eu não gosto, claro, né? O Evangelho de João. O Evangelho de João, ele não apresenta milagres por atacado, né? Não estou criticando os outros evangelistas, não é isso, né? Mas os outros evangelistas têm esses milagres por atacado e tal, né? João não. João, ele seleciona 7 sinais. Ele não chama de milagre, ele chama de sinais, né? Então dá para a gente analisar cada sinal e, como você bem falou, né? O maior milagre não é a cura, mas sim o que está por trás disso, é a salvação. Então cada sinal de João ali tem um significado, tem uma lição espiritual que a gente pode tirar. Então essa fica a recomendação. Ler o livro de João agora, pensando nisso, né? Que não tem milagres por atacado. São 7 milagres, 7 sinais, e cada um deles tem um sentido espiritual. E pelo menos da minha parte, para encerrar, é que Jesus, esse Deus que desceu na Terra, que ensinou a gente como a gente deve ser, não como ele é, que ao mesmo tempo que é o cordeiro, é o leão da tribo de Judá, que ele é o único capaz de abrir os 7 selos, ninguém mais é capaz de abrir os 7 selos. É o que vai voltar, que foi construir uma morada e quando estiver pronto vai voltar para nos buscar, para realmente ser cumprido o plano da criação que Deus teve para nós, humanos aqui, nós. É esse Deus que fez milagre, que ressuscitou Lázaro, Amém. que fez o que a gente conversou aqui. Ele ressuscitou o 3º dia. Se ele ressuscitou, ele está vivo. Se ele está vivo, ele pode fazer todos os milagres que ele fez. Entende? Amém. Isso é importante. Isso é forte. Porque ele vive, cara. Jesus é Deus e o Deus vivo. E o que tem atrás do milagre? O que te impede? Cara, aí eu acredito que é questão de fé. Exatamente. Na minha opinião. Que é realmente fé. Porque poder ele pode fazer. Porque ele vive. E o mesmo Deus que vive, Jesus, que fez todos os milagres, ele vive. Então ele pode simplesmente fazer, cara. Isso é muito interessante também, sabe? Eu queria só relembrar a frase que eu lancei no ar e explicar um pouco mais, talvez não deu para entender exatamente o que eu quis dizer. Eu citei uma frase, né, que é Cristo, ele é um conosco, né, mas não um de nós. Por quê? Porque Jesus, ele nasceu 100% divino, como nós bem falamos no início, né, e 100% humano, né? Então, ele não é igual a nós, porque tem a natureza divina, né? Mas ele é um conosco, né? O próprio texto fala, né? Emmanuel, um conosco. Então a gente pode ter certeza que Deus, através de Cristo Jesus, está conosco, né? Em todas as situações, em todos os momentos. Né? O próprio Jesus falou isso, né? Estarei com vocês, convosco, até a consumação dos séculos, né? Amém. Então essa certeza, ela é muito, muito importante. A certeza, sim, da volta de Jesus, como você bem colocou, mas a certeza que ele também está perto de nós, né? É um Deus Emmanuel, né? Um Deus bem perto, né? Claro,
Deus é perto e longe, né? Como diz a música do Iglesias, né? Perto e longe, viva a tensão, mas existe uma tensão, né? Esse Deus está grande, é tão enorme, mas ao mesmo tempo ele está perto de nós, né? Transcendência e imanência, né? Amém. Amém por isso. Então é isso, cara. Conversa, Amém. Eu queria conversa ser legal, hein? legal. Pode fazer outra vez, né? Podia finalizar com uma oração pra gente. Ok, vamos orar. Vamos lá. Querido Deus, bom Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar, para estar conosco, para aprender também e para nos mostrar o caminho da salvação, que é somente um através do sacrifício, também da intercessão de Jesus. Nos dê uma noite abençoada, ó Pai, abençoe o Kevin, sua família, como aqueles que assistiram, que estão assistindo nesse momento e que vão assistir também esse bate-papo, que possam sentir a presença de Jesus, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações como seres humanos, porque o que fizemos aqui foi apenas falar um pouquinho da palavra, falar um pouquinho de quem é Jesus, o qual não podemos compreender completamente. Mas que esse Cristo viva em nosso coração a cada dia, oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço. Então é isso. Um abraço. Até mais. Até Fique com mais, Kevin, Deus. com Deus. Um abraço a todos também. Tchau, tchau. Valeu.